Quero começar esse vídeo pedindo desculpa pra vocês pelo áudio do vídeo anterior. Eu não sei o que aconteceu, realmente eu fui ver hoje, né, que eu postei ontem bem tarde, não cheguei a visualizá-lo, hoje eu visualizei e percebi que tinha um chiado, não sei o que aconteceu. Então, se vocês quiserem eu posso estar regravando. Pelo que eu escutei, dava pra perceber a mensagem mesmo com o ruído, mas se vocês quiserem eu posso regravar. Hoje eu vou dar sequência, então, à introdução do Antigo Testamento. A gente parou em Ezequiel. Quando Jerusalém foi tomada pela primeira vez por Nabucodonosor em 599, o rei, os grandes do reino, os chefes das empresas e 7.000 guerreiros foram deportados para a Babilônia. Não se tratava propriamente de um cativeiro, mas de um exílio. Receberam os deportados a autorização de se estabelecerem onde quisessem, de cultivar as terras, de comercializar e de se dedicarem à indústria, e por fim, de se organizarem em comunidades. O que mais lhe causava pesar não era propriamente o cativeiro, mas as saudades da pátria e da vida religiosa nacional, bem como a decepção de se verem misturados com os povos pagãos. Israel conheceu neste momento uma época de sombrio desespero. Salmo 136. Infelizmente, sob a influência dos pagãos, o povo eleito foi se deixando corromper e foi adotando os ritos da idolatria e os costumes depravados dos vencedores. Foi então que surgiu Ezequiel em 593, enviado por Deus aos deportados, cuja vida manifestava que não tinha compreendido a lição do castigo. Ezequiel exercia no exílio a mesma missão que Jeremias relativamente aos israelitas permanecidos na Palestina. Ao povo que ainda guardava falsas esperanças, anunciou a destruição de Jerusalém. Realizou-se esta e uma nova deportação veio aumentar o número dos exilados. Interpreta o profeta como um castigo divino pela infidelidade, principalmente dos chefes, que em geral deram ao povo o exemplo da corrupção. E este, o assunto dos 33 primeiros capítulos deste livro. Mas a mensagem do profeta daí por diante muda de caráter. Ei-lo que exalta o novo pastor do povo de Deus, anunciando a ressurreição de Israel, a restauração do templo e o restabelecimento de uma ordem de coisas onde sob a direção divina reinará a justiça. Entre os profetas, Ezequiel é conhecido pela linguagem intrépida e pelo estilo imaginativo. A visão na qual Deus lhe revela sua missão tornou-se célebre, capítulo 1 a 5. Foi-lhe dado contemplar a glória divina. Apesar da detalhada descrição que aí lemos, mal nos podemos representar com exatidão essa aparição divina. Com efeito, Deus não pode ser descrito. É impossível a inteligência humana compreender a divindade. Ante a glória divina, toca ao homem humilhar-se sem discutir. Celebrizou-se Ezequiel também pelas estranhas ações simbólicas narradas nos capítulos 4, 5 e 12. São uma espécie de história sem palavras, cujo sentido é claro para os espectadores e que, aliás, o próprio profeta por vezes explica. Encontra-se-á em Ezequiel exemplo pela primeira vez o ensinamento da responsabilidade individual. Acredita-se então, e isso sirva de escusas, que era por causa dos pecados dos antepassados que sofriam toda espécie de castigos como o próprio cativeiro. O profeta expõe categoricamente o princípio da responsabilidade e do merecimento pessoal. 14 e 18. Deparam-se-nos, particularmente, 3 trechos que podem causar espanto pelas suas expressões ousadas. Os capítulos 16, 20 e 23. Para compreendê-los devidamente, urge lembrar-nos de que o profeta compara a união do povo eleito com o seu Deus à união de um esposo com sua esposa. Ele chama adultério toda infidelidade para com Deus e prostituição todo ato de idolatria. Os capítulos 34 e 36, que se referem à restauração, devem ser lidos cautelosamente, bem como o capítulo 37, que pela famosa visão dos ossos ressequidos, anuncia a renovação que Deus sabe operar nas almas desesperadas. Nos capítulos 40 a 48, lemos a visão do novo templo e do novo Estado judaico. Devemos interpretá-lo mais como sermão do que como um plano verdadeiro. O sentido dessa descrição consiste em salientar que o santuário e o culto divino centralizarão toda a vida nova. Daniel. Daniel é um israelita levado à Babilônia entre os deportados por Nabucodonosor, jovem ao mesmo tempo de uma fé ardente e de um patriotismo violento. Ele deve ser tido não tanto como autor do livro que traz o seu nome, mas como seu herói principal. Com efeito, este escrito foi redigido em 3 línguas, em hebraico, em grego e em aramaico. Ora, os 2 últimos idiomas não eram ainda utilizados no tempo em que o livro coloca o profeta. O seu redator, que escreveu certamente no 2º século a.C., serviu-se de documentos anteriores que podem remontar até a própria época de Daniel. O livro de Daniel salienta-se como um dos mais curiosos entre os livros proféticos da Bíblia. Primeiro, abrange diversas narrações relativas ao profeta no meio dos habitantes de Babilônia. Vem em seguida uma série de estranhas descrições imaginativas e solenes de misteriosas visões atribuídas ao mesmo profeta. Serve-se o autor do processo, chamado estilo apocalíptico, para delinear os seus leitores sem pretender manifestá-los sob imagens veladas e ao mesmo tempo transparentes os acontecimentos de que são testemunhas nos quais poderão descobrir perspectivas de um futuro que constituem propriamente ditas a finalidade de sua mensagem. Por fim,
O livro de Daniel abrange em apêndice 3 narrações, a de Susana, a de Bel e a do dragão, que São Jerônimo considera como contos destinados à edificação moral. De uma extremidade à outra desta profecia predomina a ideia da expectativa pelo reino de Deus, mas urge descobri-la porque é expressa quase sempre veladamente. Já as narrações do começo do livro apresentam Daniel e seus companheiros como homens cuja a inflexível fidelidade se torna um símbolo da resistência dos crentes ao poder dos perseguidores. Há páginas obscuras que aí lemos são, por vezes, explicadas pelo próprio livro, que, como os capítulos 2 a 8, nos ensinam a ver as grandes visões descritas, o colosso de pés de argila, os 4 animais, o bode, um modo velado de representar os grandes impérios que se sucederam no Oriente, desde os tempos do exílio até a época em que o autor vivia. Portanto, esse livro devia servir de consolação e de animação aos israelitas que sofriam a opressão por parte de Antíoco Epífanes, 176 a 163, apresentando-lhe estes últimos reinos terrestres como prelúdio de um reino que jamais será destruído. Lança o profeta os seus olhares sobre perspectivas eternas, revelando sucessivamente a preparação do reino de Deus pela restauração religiosa do povo eleito, e a própria realização deste reino, bem como a sua consumação ao fim dos tempos. Essas 3 fases são descritas sem que ele atenda à sucessão cronológica, tanto assim que à primeira vista poder-se-ia confundir a restauração imediata que o profeta anuncia para o fim das perseguições de Antíoco, com aquela que todos os homens esperam para o fim dos tempos, ou com aquela que Messias devia realizar na terra. O profeta deixa os leitores propositalmente na incerteza quanto ao tempo. Seu escopo é excitar neles o desejo e a esperança da promessa, com uma viva confiança na certeza de sua realização. Este reino, o reino de Deus anunciado pelos profetas, é o que será proclamado e realizado por Jesus Cristo. Não pode haver dúvida, entretanto, que além de anunciar a vinda do reino de Deus, Ezequiel tenha subentendido também a segunda vinda do Senhor no fim dos tempos. Jesus cita expressamente uma passagem de Daniel 9 e 27 no discurso sobre a destruição de Jerusalém e o fim do mundo. Mateus 24:15. Guarda, portanto, ainda hoje a profecia de Daniel toda a sua atualidade para os leitores modernos. Os fiéis devem contar com toda espécie de provações e, no meio delas, devem alimentar absoluta confiança na vinda do seu divino Salvador. Notáveis e interessantes são as seguintes passagens. O sonho da estátua, capítulo 2, o festim de Baltazar, capítulo 5, a fossa dos leões, capítulo 6, a oração de Daniel, capítulo 9, os tempos messiânicos, capítulo 12, a história de Susana, capítulo 13. Oséias. O profeta Oséias era oriundo do Reino do Norte. O seu ministério parece ter começado no fim do reino de Joraboão II, 787 a 746. Exerceu ele esse mesmo ministério profético até o reinado de Manaém. Toda a sua profecia é uma descrição das infidelidades de Israel para com seu Deus. Pela primeira vez na Bíblia, a união de Deus com seu povo é comparada por ele com o noivado. Esta imagem será empregada de novo por quase todos os profetas que lhe seguirão. Oséias insiste no caráter moral dos castigos que ele anuncia e põe um acento particular sobre o amor de Deus para com seu povo. Joel. O profeta Joel só nos é conhecido por seu poema. Sabe-se que ele profetizou no reino de Judá e, sobretudo, em Jerusalém, de onde é originário. Ele mostra o conhecimento do culto, o amor do povo e a cultura religiosa que se espera encontrar num membro da classe sacerdotal. Por falta de indicações cronológicas e de índices decisivos, o autor discorda quanto ao tempo em que ele viveu, mas, segundo parecer de muitos, terá ele vivido depois do exílio. Muitas circunstâncias levam a pensar que ele conheceu o livro de Amós. Amós era pastor em Téqua, localidade vizinha de Belém. Camponeses de alma religiosa, no meio da prosperidade do reino de Jeroboão II, ele só prega ameaças e anuncia castigos. Ele se insurge contra as injustiças sociais que devastam a Samaria, opressão dos pobres e corrupção dos juízes. Insiste sobre o castigo do reino do norte, mas dá a entender que também o reino de Judá será punido por sua idolatria. A perspectiva messiânica é descrita por ele sob a imagem de uma extraordinária prosperidade agrícola. Abdias. Parece que a composição deste oráculo de um profeta, em parte desconhecido, deve ser fixada na época do exílio. O oráculo é dirigido contra Edom, que é censurada por alegrar-se com a ruína de Jerusalém. A vingança de Deus vai atingi-la da mesma forma que aos outros pagãos. Jonas. O livro de Jonas é colocado entre os profetas porque ele conta as aventuras de um profeta deste nome. No segundo livro dos Reis, 14 e 25, fala-se de um profeta Jonas contemporâneo de Oséias e de Amós. Mas não foi ele que escreveu o livro desse nome. O livro em apreço foi redigido depois do exílio da Babilônia. Muitos perguntaram a si mesmos se é preciso tomar a letra, a narrativa maravilhosa de Jonas. Como São Gregório Nazianzeno, cremos que é preciso ver aí um ensinamento religioso velado sobre as formas de uma parábola.
Esse ensinamento é muito importante. Jonas enviado a Nínive significa que Deus chama ao perdão não somente os judeus, mas os pagãos. Jonas recusando ir até lá significa que os judeus são ciosos de seus privilégios. Isso é claramente expresso nos últimos capítulos, quando Deus mostra a Jonas que ele se preocupa por uma árvore que o sol secou. Não é de se estranhar que Deus se preocupa com todo um povo que deseja converter-se. Miqueias. O profeta Miqueias era judeu, originário de Moresete, aldeia vizinha de Hebron. Ele foi contemporâneo de Isaías. Profetizou a ruína de Samaria, sobrevinda em 722, e anunciou ao reino de Judá um castigo semelhante. Sabe-se por uma passagem de Jeremias 26, 18 a 19, que sua pregação fez uma profunda impressão em Jerusalém. É possível que os oráculos dos capítulos 4 e 5 contenham um quadro da restauração messiânica relacionando-se com a época da reforma religiosa de Ezequias. Não. A vida desse profeta é desconhecida. Ignora-se onde se situa a aldeia de El-Kosh, de onde ele era originário. O oráculo que nos é conservado a esse respeito descreve antes de tudo o julgamento divino que se exerce no mundo e em seguida manifesta uma alegria transbordante com sua ruína de Nínive, 608. Sofonias exerceu seu ministério sobre o reinado de Josias pelo ano de 625. É um profeta justiceiro que anuncia o dia do Senhor sobre a figura de um sacrifício ritual em que todos serão castigados, salvo os que praticam a justiça, a humildade e a obediência à lei de Deus. Ao anúncio do castigo sucede uma perspectiva messiânica. O nome de Deus será glorificado entre os pagãos. E Israel, purificado pela prova, será restaurado na amizade divina. Abacuque. Este oráculo parece pertencer à época que surgiu a Batalha de Carquemish, em 605. Ele anuncia a invasão iminente dos caldeus. Abacuque é um profeta filósofo que parece ter sido um dos primeiros israelitas a pensar no problema do mal. A solução que ele propõe é que Deus, no final, salvará o justo, punindo o invasor. Então a terra inteira será cheia do conhecimento de Deus. Ageu é mencionado em Esdras 5, 1 e 6 e 14. O livro que traz seu nome foi provavelmente redigido por um discípulo que nele ajuntou fragmentos onde Ageu é nomeado na terceira pessoa. Ele exerceu seu ministério em Jerusalém pelo ano 520, quando se reconstruiu o templo. Zacarias, contemporâneo de Ageu, esse profeta estende seu olhar sobre um horizonte mais vasto. Sua linguagem é tenebrosa e simbólica. Um anjo transmite-lhes os oráculos divinos. Ele prega uma reforma moral, ao mesmo tempo que exorta o povo a reconstruir o templo. Ele vê em Zorobabel o eleito de Deus, dando-lhe o título messiânico de Germen. O escrito contém uma importante descrição do reino pacífico do Messias e uma espécie de apocalipse, anunciando a ruína dos inimigos de Jerusalém e a conversão das nações. A segunda parte do livro, 9 a 14, representa uma situação histórica diferente, que parece referir-se às últimas décadas do século 4 a.C. Malaquias é comumente admitido que os oráculos de Malaquias tenham sido pronunciados nos anos que precedem imediatamente a vinda de Neemias, 444. Este profeta fala do amor de Deus por seu povo, do qual é uma prova o recente castigo de Edom. Mas ele explica porque Deus não é mais generoso em bênçãos. Negligências no ministério sacerdotal, no respeito à santidade do matrimônio, casamentos mistos e divórcios, pagamento dos dízimos. A pregação de Malaquias preparou a grande reforma de Neemias. Amanhã seguimos com a introdução particular aos livros do Novo Testamento.